Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos aqui aguardando a querida Mariana Pizarro. Ela chegou. Oi, Mariana. Seja bem-vinda. Vamos agora aí fazer a nossa conexão. Para quem está chegando aqui hoje, estamos aqui no meu Instagram na campanha do Maio Show Covid. Essa é a semana da ansiedade. Estamos fazendo aqui a semana toda com algumas postagens. Bom dia, Mariana. Deixa eu só diminuir aqui. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo. Muito obrigada aqui por você estar conosco, aceitar aqui mais essa tarefa no meio de tantas, né? Imagina, é um prazer. Que bom. Então, Mariana, ontem, na live de ontem, eu falei um pouquinho sobre ansiedade, dei um pontapé inicial, e hoje eu gostaria muito de que você pudesse trazer alguns conceitos, algumas ideias da sua área, né? Mariana é psiquiatra, para quem não sabe, e aí a gente pode bater um papinho aqui durante uns 25 minutos, 30 minutos, e vamos, de repente, partir, né? Aquelas perguntinhas que eu havia te mandado, algumas pessoas ficam muito né? Meu Deus, é patológico, não é patológico? Como eu consigo me livrar dela? Algumas pessoas dizem assim, como é que eu me livro da ansiedade? Sim. Né? Enfim, a palavra é sua, muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Então, adorei o convite, agradeço muito pelo convite e, de fato, eu acho que esse é um tema que é super importante. Acho que é super importante como um todo, né? E acaba sendo muito relevante nesse momento, né? Então, a gente está num momento, por definição, ansiogênico, né? Então, é um período de muita insegurança, de muita mudança, ninguém sabe muito bem o que esperar, né? Como que tudo isso vai se desenrolar, a gente não sabe, então a gente está precisando aí, de alguma forma, viver um dia de cada vez, né? A gente está sendo obrigado a viver um dia de cada vez agora. E isso é muito ansiogênico, né? Então, eu acho que é um tema super, super relevante. De fato, essa pergunta é uma pergunta super frequente, que a minha ansiedade é alguma coisa necessariamente patológica? A ansiedade que eu estou sentindo necessariamente demanda tratamento ou não, né? Ou então eu devo sempre querer me livrar da ansiedade, que foi isso que você falou. E na verdade, Uhum. é super importante a gente poder falar para as pessoas e que as pessoas possam entender que a ansiedade, ela, na verdade, é uma reação adaptativa, né? É uma reação positiva da nossa espécie. Então, a ansiedade como reação, né? Ela é, na verdade, algo que nos prepara para lidar com uma ameaça, lidar com uma situação difícil, né? Então, a princípio, todas as reações fisiológicas que a gente tem por conta da ansiedade, de um aumento da ansiedade, elas são todas reações que nos preparam para dar conta de situações muito difíceis. Então, mesmo quando a gente imagina normalmente, quando a gente pensa em ansiedade, muitas pessoas pensam na coisa da taquicardia, da falta de ar. Então, mesmo quando a gente pensa nesses elementos, na verdade, a gente tem que esses elementos, eles são úteis, por exemplo, se você precisa correr, se você precisa fugir ou lidar com uma ameaça, né, física, você precisa que o seu coração esteja batendo mais rápido, você precisa que a sua respiração esteja mais rápida, né? Então, na verdade, isso é uma coisa positiva, é algo fisiológico, é algo adaptativo que nos conferiu ao longo da evolução uma vantagem, né? Então, frente a uma ameaça, a gente poder ter uma reação que prepara o nosso corpo para lidar com isso, foi super importante e é importante até hoje. A grande questão quando acontecem duas situações aí, né? Ou quando a gente tem essa
reação numa intensidade muito grande, desproporcional àquela ameaça que está ali na nossa frente, né? Então, ao invés de a gente ter uma reação limitada àquilo que a gente está precisando enfrentar, a gente, na verdade, tem uma reação mais intensa, né? E aí, alguma coisa que traria pra gente uma adaptação passa a trazer sofrimento. E a outra situação é quando essa reação acontece quando não existe uma ameaça, de fato, né? Então você tem toda uma reação que te prepara para lidar com uma ameaça sem a ameaça. E aí, de fato, isso traz muito sofrimento, né? Muita angústia. E aí, nesses momentos, nessas situações, a gente precisa buscar tratamento, buscar ajuda, porque aí sim a gente tem uma reação patológica de ansiedade que vai precisar de, enfim, de alguma abordagem de tratamento, né? Tem algumas pessoas que me perguntam assim: ah, mas como é que eu sei se a minha ansiedade tá muito intensa, não tá muito intensa, né? A gente sempre vai muito pela disfunção que essa ansiedade causa, né? E pelo sofrimento que essa ansiedade causa. Então, se essa reação está te trazendo um sofrimento significativo, que é mantido, né, contínuo de alguma forma, não foi uma situação única, não foi um evento pontual, mas te traz sofrimento significativo por um período considerável da sua vida ali, e se essa reação de ansiedade te deixa disfuncional, então se você era capaz de, por exemplo, produzir no trabalho, estudar, e não está sendo mais possível fazer isso, porque de repente você não está mais conseguindo focar ali no que você precisaria focar, né? Ou se essa reação está te deixando muito irritável e isso está atrapalhando a tua relação com a tua família, e isso está atrapalhando a sua relação com seus amigos. Então, quando existe uma disfunção, né, a gente fala que essa ansiedade está intensa demais. Agora, o mais importante é, se você tem dúvida se a sua ansiedade está intensa demais, busque ajuda, né? Porque a gente fica, muitas vezes eu vejo pacientes que passaram muitos anos em sofrimento, né? E nessa dúvida, será que tá demais? Não tá? Então, se você está na dúvida, vá atrás de um atendimento. Não necessariamente esse atendimento, ele quer dizer que você obrigatoriamente vai ter a indicação de tratamento. O atendimento, ele é uma busca de avaliação, né? E aí você está delegando a um profissional que tem experiência, que tem conhecimento para isso, essa avaliação, essa análise, né? Porque eu sinto que às vezes os pacientes eles ficam com um certo medo do tipo assim, se eu entrar no consultório do psiquiatra, ou se eu entrar no consultório do psicólogo, obrigatoriamente eu vou receber uma medicação, ou a terapia vai ser indicada, ou enfim, parece que a pessoa vai ser de alguma forma capturada ali por aquele ambiente. Quando na verdade não é assim, né? E não deveria ser assim. A ideia do atendimento em saúde mental é sempre entender o que está acontecendo e poder dar um retorno para essa pessoa, inclusive de qual é a indicação de melhor abordagem para essa pessoa. Então, existem pacientes que chegam no meu consultório que eu falo, olha, isso que está acontecendo é esperado para o teu momento. Acho que nesse momento a medicação não é necessária, acho que a gente pode lidar de outras maneiras. Então, não necessariamente o remédio vai entrar, ou não necessariamente outras abordagens vão entrar, né? A busca por ajuda é uma busca por avaliação, porque senão a gente exige de uma pessoa que é claro que não tem conhecimento, né, para isso, uma análise que, na verdade, ela tá em sofrimento e ela acaba se colocando numa posição de ter que tomar uma decisão se ela precisa de tratamento ou não, ou ter que analisar se a ansiedade dela é patológica antes de procurar alguém para dizer isso. Então, eu sempre digo, olha, vá atrás de alguém, né? Procure ajuda, não fique sozinho com essa sensação e nessa dúvida, será que tá demais, será que não tá demais? Então, busque atendimento, isso é super importante. Sim, verdade. E é interessante, né, você deve saber até mais do que eu, o quanto as pessoas têm receio de buscar essa avaliação inicial Sim. por conta dessa suposta sentença, né, de vida ou de morte atrelada a uma medicação que dopa, que isso, que aquilo, né? Como é que a gente
Como é que você consegue desmanchar isso? Fala aí. Então, existe muito mito relacionado à medicação psiquiátrica, né? De fato, tem muito essa ideia, tanto de que a medicação obrigatoriamente vai dopar a pessoa, quanto que a medicação obrigatoriamente vai deixar aquele indivíduo dependente, né? Vai causar uma dependência química naquela pessoa. E, na verdade, esses dois pensamentos, essas duas ideias, elas são muito falsas, na verdade, principalmente atualmente, né? O que existe é que houve uma construção de uma ideia relacionada à psiquiatria a partir de elementos que já não existem mais, né? A partir, por exemplo, de medicações que já foram melhoradas, né? Toda a psiquiatria ela é muito nova, né? É, como especialidade, enfim, campo da medicina, né? Ela é muito mais nova do que outras especialidades. Então, de fato, a gente está ainda no início do processo de compreensão de todas as doenças, no início do processo de busca de tratamentos o mais eficazes para todos os transtornos, com o menor número de efeitos colaterais ou com o menor número de possíveis prejuízos. Então, isso ainda é um processo que está no início, né? Mas ele já avançou demais, né? E a minha sensação é de que esse avanço, ele não houve uma atualização da ideia que as pessoas têm sobre o psiquiatra, né? Uhum. O que a gente entende como psiquiatria hoje, né? Então, na verdade, existe uma ideia que foi construída a partir de um momento de disponibilidade de medicamentos muito pequeno, muito restrito, né? Então, de fato, né, existem poucos anos, poucas décadas para esse desenvolvimento de medicamentos. E aí a ideia da maioria das pessoas é, na verdade, uma ideia compatível com um momento anterior da psiquiatria e não com o momento atual. Então, hoje em dia, a gente tem uma quantidade, por exemplo, antigamente a gente tinha, algumas décadas atrás, né, uma opção muito restrita em termos de antidepressivos, né? Mas já tem muito tempo que a gente tem uma quantidade muito maior de antidepressivos, que os inibidores seletivos foram identificados como uma boa opção para quadros depressivos e ansiosos, e que é um grupo de medicamentos que tem uma quantidade de efeitos colaterais muito pequena, muito facilmente manejável, né? Mas a ideia de que as opções medicamentosas são só opções que de fato geravam mais efeito colateral, que de fato davam sono, dependência nunca causaram, mas enfim, que davam mais sono, etc. Essa é a ideia que ainda predomina. E a gente precisa, na verdade, eu defendo muito que a gente fale sobre isso, né? Dê informação, cada vez mais mostre o que a gente entende como psiquiatria atualmente, quais são as possibilidades terapêuticas atuais, para que mais pessoas possam perder alguns preconceitos, quebrar alguns paradigmas e chegarem ao atendimento, né? Porque essas pessoas estão precisando de ajuda, né? A pessoa que não vai ao atendimento, não necessariamente ela não está precisando, ela está precisando, mas ela acaba, por alguma barreira interna e pessoal e que o preconceito entra aí, acaba não chegando, né? Então, de fato, esse mito de que toda medicação deixa o paciente dopado, são pouquíssimas as medicações que acabam induzindo sonolência, né? E quando isso acontece, a gente consegue manejar de uma forma muito eficiente, né? É muito possível isso, manejo de efeitos colaterais, por exemplo, dos antidepressivos, que são as medicações que a gente usa como tratamento central para os transtornos de ansiedade, né? E as medicações ansiolíticas, né? Que são as medicações aí, talvez mais temidas de alguma forma, né? São as medicações que têm o potencial de causarem dependência, né? Coisa que o antidepressivo não tem. Quando a gente faz uso dessas medicações com critério, né? Quando a gente prescreve essa medicação num determinado momento do tratamento, né? Numa determinada fase, com controle, com acompanhamento, é muito fácil tirar esse medicamento. Então, quando a gente prescreve de Uhum. forma correta, a gente também
tira esse medicamento, logo o paciente deixa de ter necessidade desse medicamento, e a gente tira e ele vai ter sido usado da forma adequada, da forma correta, que é uma forma que traz, de fato, muitos benefícios e não traz, basicamente, efeitos negativos para o paciente, digamos assim. Então, essa é uma ideia que a gente precisa quebrar. Eu acho que a gente tem que falar mesmo sobre isso para que as pessoas comecem a ter uma nova ideia, né? Então, é super importante. Já que você comentou essa questão da medicação com critério e saber tirar, né? Seria interessante também que eu acho que existem algumas ideias preconcebidas sobre esse tipo de medicação. As pessoas às vezes vão, fazem aquela avaliação, você prescreve uma medicação, a pessoa toma, começa a se sentir melhor e ela mesma abandona. Né? Então tem uma necessidade aí de um acompanhamento, e esse acompanhamento, Mariana, às vezes prolonga-se, né, por um certo tempo. Na verdade, como é que você... O que acontece? A gente tem, quando a gente fala da maioria dos quadros na psiquiatria, mas vamos falar principalmente dos quadros ansiosos, né? A gente, obrigatoriamente, isso é algo bastante importante da gente ter muito claro para o paciente desde o início, desde a primeira consulta, por exemplo. E de fato, algo que ajuda muito, muda muito quando a gente tem uma parceria muito boa com o psicólogo, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente tem uma fase inicial do tratamento de transtornos ansiosos, que é aquela fase em que o paciente está se adaptando à medicação, a gente está encontrando a medicação adequada, né? E o paciente começa a tomar e começa a apresentar os efeitos positivos da medicação e aí começa a melhorar. Né? Então, essa é uma fase, de alguma forma, mais dinâmica do tratamento, né? Então, que a gente começa a medicação, o paciente começa a perceber os efeitos, o paciente melhora, existe uma diferença muito grande. E aí, assim, essa é uma fase que acaba tendo mais mudanças num período curto de tempo. Mas a grande questão é que todas as nossas possibilidades de tratamento na psiquiatria para transtornos de ansiedade ainda demandam uma fase que a gente chama de fase de manutenção do tratamento. Que é um período em que o paciente vai continuar bem, né? Vai se manter sem sintomas, que, no entanto, a gente precisa manter a medicação. Porque quando a gente tira a medicação no meio dessa fase, ou no início dessa fase, enfim, invariavelmente os sintomas voltam logo em seguida. E quando a gente completa a fase de manutenção, né, e consegue então manter o paciente tomando a medicação mesmo estando bem e tira a medicação só no momento correto, esse sintoma de fato tem uma chance muito pequena, muito menor de voltar. Então faz muito sentido a gente, e é por isso que é um protocolo, né, de fato, a gente insistir por essa fase de manutenção. Mas, ao mesmo tempo, é compreensível, né, já que existe essa lógica de que eu tomo medicação porque eu estou mal, né? E aí eu tomo medicação para melhorar. Então é muito compreensível que assim que o paciente começa a melhorar, ele fala, já estou melhor, e ele naturalmente para de tomar a medicação. Então é um momento extremamente importante, primeiro, do psiquiatra esclarecer isso para o paciente, né? Poder dar essa informação, porque de fato eu acho que quando a gente faz um atendimento médico como um todo, a gente precisa que o paciente esteja entendendo o que está acontecendo, entendendo o plano de tratamento dele, porque se ele tem essa compreensão, a aderência é totalmente diferente, né? O que você não entende, de fato, você não adere. O que você entende, você tem muito mais chance de topar e de enfim, se manter ali fazendo. Então, é muito importante que o psiquiatra possa dar informação suficiente para esse paciente. E é muito importante também que exista essa parceria com o psicoterapeuta. Porque, e eu defendo também essa coisa de ter, de que o conhecimento psiquiátrico seja também, óbvio, determinados pontos do conhecimento da psiquiatria também sejam comuns ao psicólogo. Porque se o psicólogo tem esse conhecimento teórico, né, de fato entende o porquê dessa importância do período de manutenção, né, entende que diferença vai fazer para o paciente, qual é o mecanismo que exige esse período de manutenção, ele de fato tem
propriedade para defender isso, né? Ele tem embasamento para poder falar sobre isso com o paciente, que é o paciente em comum, e poder, então, contribuir para essa aderência medicamentosa, né? E aí essa troca, muitas vezes, faz muita diferença, né? Essa parceria, essa troca faz muita diferença de fato, nessa aderência, nessa escolha do paciente, se ele vai se manter tratando ou se ele vai parar, né? E isso faz muita diferença depois para que a gente consiga, de fato, tirar a medicação, né? E o paciente consiga concluir o tratamento, né? Então, essa parceria eu acho que é muito relevante, né, para o sucesso dos tratamentos como um todo, especialmente nessa fase, que é uma fase que o paciente fica de alguma forma mais tentado a largar o tratamento por conta própria, né? Sim, sim. Eles ficam tentados mesmo. E isso que você falou, Mari, você vem fazendo um trabalho bem bacana de aproximação da psiquiatria com a psicologia, né? Trazendo aí o seu curso, esclarecendo sobre essas substâncias. E essa parceria que você falou é fundamental também do lado de cá, né? Enquanto psicóloga, às vezes a gente fica numa necessidade de entender melhor o medicamento que o paciente está usando, as reações que esse medicamento pode trazer, qual é o prazo desse período de adaptação, qual é o prazo desse período de manutenção. Uhum. E aí também é importante que a gente possa trocar essas figurinhas, né? Quando temos pacientes em comum, ou de repente até não, né? Mas apenas no sentido de se informar melhor, né? Ah, Que falta também para a formação do psicólogo um pouco essa parte que é do campo da psiquiatria. E acho isso fundamental até para o progresso do próprio paciente. e o Também. inverso também, né? É porque eu não tenho conhecimento psicológico, mas eu defendo o caminho inverso também, né? Porque eu acho que falta muito conhecimento sobre psicologia na formação do psiquiatra. E aí, ao longo da minha vida, quando eu fui começando a buscar esse conhecimento por conta própria, né? Porque na minha formação eu de fato não tive, eu pude perceber a diferença que esse conhecimento fez na minha prática como psiquiatra, né? Então, poder entender alguns elementos. Óbvio que assim, é claro que eu não estou defendendo que todo psiquiatra seja também psicólogo, nem que todo psicólogo seja também psiquiatra, mas de poder ter ali alguns fundamentos da psicologia, né? Quando eu comecei a entender alguns fundamentos da psicologia, eu pude incorporar esses fundamentos na minha prática e eu vi a diferença que isso fez. Eu comecei a atuar melhor como psiquiatra, de fato, né? Então, isso constrói para o psiquiatra também, né? Essa troca, esse compartilhamento de conhecimento constrói para o psiquiatra, sem dúvida nenhuma. Verdade. Agora, Mari, estamos nesse período de quarentena. Desculpa te chamando de Mari, olha só a Ai, intimidade. Estamos num período de quarentena, as pessoas estão isoladas dentro de casa. Algumas até já fazem acompanhamento, seja psicológico e psiquiátrico. A ansiedade, ela necessita desses dois suportes, né? Do psicólogo e do psiquiatra. quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, de fato a gente vai precisar desses dois suportes, né? Se a gente está falando de uma ansiedade que ainda não configura um transtorno, muitas vezes ela consegue ser manejada sem o recurso do psiquiatra, né? Então, de fato, eu acho que ou é o psicólogo com o psiquiatra, ou é só o psicólogo, né? Mas mesmo quando existe essa dúvida, se é mais fácil para o paciente, porque de fato alguns pacientes acabam chegando para o psiquiatra primeiro, enfim, terem alguma facilidade maior de chegar para o psiquiatra, se é mais fácil chegar para o psiquiatra, que cheguem ao psiquiatra e que o psiquiatra possa, então, dizer isso. Olha, acho que vamos manejar com a psicoterapia, enfim. Mas quando a gente tem um transtorno de ansiedade, de fato, essa combinação, ela é necessária. E esse período é um período muito crítico, né? Tá todo mundo, de alguma forma, impactado com isso. Eu não posso dizer que tá todo mundo com transtorno de ansiedade, obviamente, mas tá todo mundo impactado com isso, né? Então, um degrau acima na escada da ansiedade, a maioria das pessoas está.
não necessariamente essa pessoa atinge um ponto de um transtorno ansioso. Mas um degrau acima, muitas pessoas estão, né? Porque é um período muito ansiogênico. E aí, como tá todo mundo de quarentena, acaba que os atendimentos são feitos, na maioria das vezes, à distância, né? Mas isso está sendo super possível nesse momento, né? Então, tanto o psiquiatra, a gente antes até nem tinha exatamente essa autorização para atendimento online, mas com a quarentena o psiquiatra recebeu essa autorização, né, para fazer esse atendimento, essa forma de atendimento durante a quarentena. Então, existem vários psiquiatras que estão fazendo atendimento online. Psicólogos, eu acho que mais psicólogos antes já faziam atendimento online, agora então muito mais, né? Então, e aí é interessante que eu tenho, assim que eu comecei a quarentena e tal, eu falei, bom, só vou poder manter meus atendimentos online porque eu não vou para consultório. E aí eu pensei, nossa, mas vai ser horrível, porque eu nunca atendi ninguém online. E como é que eu vou me conectar com aquela pessoa e conversar com aquela pessoa e entender aquela pessoa poder, de alguma forma, abrir coisas tão importantes da vida dela para mim, sem estar ali na minha frente. De fato, eu confesso que eu fiquei com o pé atrás. E iniciei porque era a única forma de eu fazer, né? Eu comecei a ter uma demanda grande, porque de fato os pacientes estavam mais ansiosos. E aí começaram a demandar esse atendimento. Então eu tentei fazer e eu me surpreendi, na verdade, o quanto que é possível o atendimento online, né? O quanto que essa interação, apesar de não ser uma interação presencial, ela se torna uma forma possível de atendimento, né? E o paciente consegue se sentir acolhido, mesmo não estando ali na minha frente, o quanto que é possível eu acolher esse paciente. Então, de fato, eu tive uma quebra de paradigmas também com os atendimentos online. E agora eu realmente estou tendo muito menos preconceito. O conhecimento sempre diminui o preconceito. Então, eu estou tendo menos preconceito com ele. E acho que é super importante. Essa fase, especialmente, né? Eu tenho percebido duas situações muito frequentes. A primeira delas são os pacientes que estavam muito bem, que estavam muito estáveis, né? E aí, por conta desse entorno, por conta dessa situação aí, passaram a piorar dos seus sintomas. Então, já vinham estáveis, já estavam sem sintoma há algum tempo, já estavam em fase de manutenção do tratamento e voltaram, então, a ter uma sintomatologia mais aguda nesse período, né? O que mostra o que, na verdade, a gente já sabe, né? O quanto que o entorno influencia a nossa saúde mental, né? E, de fato, influencia muito. Então, tem acontecido muito isso. E existem muitos pacientes novos procurando que nunca tiveram sintoma ansioso, né? Ou que, enfim, nunca tiveram a necessidade de nenhum atendimento, nem psiquiátrico, e, enfim, nunca demandaram um atendimento psicológico, por exemplo, e que passam, então, pela primeira vez, apresentar sintomas ansiosos a partir desse evento, né? Desse estressor, que é um estressor coletivo generalizado aí, né? Verdade, verdade. Mariana, olha só, você falou no começo sobre o certo preconceito em relação à medicação, mas a gente sabe que o ser humano ele é uma integridade, né? Que ele não é só físico, que ele não é só o psiquismo. Existem outras estratégias que ajudam a diminuir ou aliviar a ansiedade além da medicação. Uhum. Fala um pouco sobre isso agora, já no nosso momento, nos momentos finais aqui. Adoro falar sobre isso, porque isso é super verdade, né? A gente tem uma ideia. Na verdade, assim, eu acho que não existe muito, e acho que a ciência acaba, hoje em dia, se aproximando muito dessa ideia, né? Não existe uma separação entre o psiquismo e o físico, né? E, enfim, o que é orgânico, o que não é orgânico. Na verdade, tudo é orgânico, é óbvio, né? Tudo que acontece no nosso organismo é orgânico, né? Nós somos um emaranhado ali de átomos, moléculas e células. Então é tudo orgânico.
A grande questão é que o entorno, as nossas escolhas, aquilo que a gente faz, tudo isso é capaz de modular o nosso orgânico, é capaz de influenciar o nosso orgânico, tanto para um desfecho positivo quanto para um desfecho negativo. Então, se a gente imagina que uma situação estressante, como por exemplo a quarentena, né? Então, se a gente imagina que a quarentena é um evento externo, né? Que não tem nada a ver com o nosso corpo, mas é um evento externo que é suficiente para motivar, né, o aparecimento de sintomas ansiosos, a gente já começa a entender que de fato existe a possibilidade de algo que acontece fora da gente mudar alguma coisa dentro da gente. Mudar alguma coisa, porque se a gente está sentindo um sintoma ansioso, certamente existe alguma diferença na forma como, por exemplo, o nosso cérebro está funcionando, diferente do que estava antes, porque o sintoma ansioso ele surge, né, de algum lugar, ele surge de alguma alteração orgânica, obviamente. Então, esse entorno ele é capaz de modificar, né, elementos orgânicos. Então, se isso é possível para um desfecho negativo, como por exemplo um sintoma ansioso, é claro que isso é possível para um desfecho positivo, né? Então, se a gente tem, e aí a gente já tem vários estudos que mostram, por exemplo, o quanto que a psicoterapia é um estímulo positivo para um desfecho positivo nisso tudo. O exercício físico é um estímulo positivo. Então, eu acabo. É claro que também não. A gente precisa dosar um pouco expectativas e possibilidades, principalmente nesse período, mas eu acabo indicando muito que os pacientes possam começar a se movimentar um pouco mais, né? Porque tá todo mundo muito mais parado nessa quarentena. Mesmo quem não fazia atividade física formalmente falando, né, era mais ativo provavelmente. Porque só de você acordar, vestir uma roupa, pegar um transporte e ir para o trabalho, você já está se movimentando muito mais do que você sentar no seu escritório e não ter toda essa movimentação, né? Então, tá todo mundo menos ativo. Então, dentro do que é possível para cada um, é óbvio que dentro da realidade de cada um dentro de casa, a ideia é que a gente possa tentar incentivar os pacientes a se movimentarem um pouquinho mais, né? Mesmo que seja por poucos minutos, mesmo que seja aproveitando, por exemplo, esse momento para ter uma interação diferente com seus filhos, né? E assim, poder aproveitar isso de alguma forma para que você se movimente um pouquinho mais. E isso faz diferença no manejo da ansiedade. A outra coisa que faz diferença no manejo da ansiedade é a alimentação. Eu defendo isso muito. É um tema que eu vou começar a falar mais no meu Instagram até e por aqui, porque é uma das outras coisas que eu acho que a gente tem que tornar mais conhecida. Sabe aquela informação que a gente tem que tornar conhecida porque muda a vida das pessoas e é algo de fácil acesso, né? Então, uma escolha alimentar é algo que todo mundo pode fazer, todo mundo come todo dia, várias vezes ao dia. Então, a gente consegue escolher melhor a nossa alimentação, também dentro do possível, né? A quarentena está sendo um momento muito crítico, então também não dá para a gente falar assim, olha, faça toda uma revisão da sua alimentação nesse momento. Não é esse o ponto. Mas a ideia é que a gente possa dizer para o paciente, para que ele possa saber, de fato, que se ele puder fazer pequenas escolhas alimentares melhores, né? E quando eu falo de melhores, são escolhas alimentares de qualidade, que na verdade não tem a ver com você comprar produtos light, diet e super produtos. Não, tem a ver com tentar ao máximo comer comida de verdade, né? Então, legume, verdura, arroz, feijão, uma proteína que você quiser, enfim, mas comida feita em casa, comida de verdade, faz muita diferença, né? Fala de saúde mental e de fato faz, né? Essa relação, ela por muito tempo foi uma relação que todo mundo entendia como uma relação de que a comida faz bem para o nosso bem-estar físico, digamos assim, né? Então, do tipo, se eu como, eu vou ter um colesterol melhor, ou eu vou ter, não sei, algum elemento físico
que vai me trazer benefício. Na verdade, a gente tem vários estudos atualmente do campo da psiquiatria nutricional, que é um campo que eu tenho estudado muito, que mostram que o padrão alimentar, as escolhas alimentares, na verdade, fazem muita diferença no risco que você tem para ter um transtorno mental, qualquer que seja ele, e no manejo desses sintomas também. Então, pacientes que têm, por exemplo, uma melhora no seu padrão alimentar vão ter mais chance de responder a um tratamento para um quadro ansioso, por exemplo. E isso é super importante, né? Porque às vezes é algo que o paciente acaba não dando muita atenção, né? É porque acha que essas coisas não estão conectadas e estão super conectadas. Então, também é uma outra coisa que nesse período a gente pode, obviamente, dentro dos limites, sem fazer uma exigência extrema, né? Mas começar a incentivar, porque existem algumas escolhas que o indivíduo não faz por falta de conhecimento mesmo, assim. Então, por exemplo, se ele vai comer uma bisnaguinha ou um pão francês, ele muitas vezes fala, vou comer a bisnaguinha. E é melhor comer o pão francês, que o cara da padaria fez, com fermento, farinha, ovo, não sei direito como se fala pão francês. Mas ele fez aquilo ali com elementos que são reproduzíveis, né? É reproduzível você fazer um pão francês em casa. Não é reproduzível você produzir uma bisnaguinha. Você não consegue produzir a bisnaguinha do sal em casa, porque tem vários elementos que não tem no mercado. Então, essa escolha, por exemplo, se você começa a entender a importância, né, de você poder comer comida de verdade, você consegue fazer muito facilmente, né? Então, pequenas mudanças fazem muita diferença. Que ótimo. Mariana, eu quero te agradecer mais uma vez. A gente está aqui fechando a nossa live, né? Nessa semana da ansiedade. Semana que vem vai ser a semana da alimentação, tá? Vou trazer uma Nutri para a gente dividir aqui a live. Eu sei. Na verdade, foram temas que os que me acompanham sugeriram. Foi o estresse na primeira semana, o medo na semana passada, a ansiedade agora, e semana que vem a alimentação inadequada na quarentena. Então, eu convido quem está aqui comigo, se quiser participar. Essa semana ainda vou colocar umas coisas lá no meu feed. Mariana, muitíssimo obrigada. Tudo que você trouxe foi muito importante para mim, acredito que para as pessoas que estão aqui me acompanhando. E agora, com essa atualização do Instagram, a live não fica mais, né, 24 horas no perfil, ela vai direto para o IGTV. Então, ela vai ficar salva no IGTV meu, e depois eu vou baixar e posso te mandar para você também ter aí e guardar para usar como precisar. Tá bom? Muito obrigada. Legal, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e tudo. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.